Muito bom dia, que Deus nos conceda vida, saúde, disposição para fazer aquilo que Ele se agrada. E nós estamos prosseguindo na jornada, separados uns dos outros fisicamente, mas unidos pelo Espírito, pertencendo a um mesmo corpo, a Igreja. Essa distância não nos separa. Pertencemos a este corpo que às vezes é invisível. Nem conhecemos a todos. Assim como você não conhece todos as coisas que tem no seu corpo. Mas Deus conhece cada membro deste corpo, onde ele estiver, e que participa, às vezes não fisicamente, mas participa espiritualmente de todas as coisas que a Igreja de Cristo participa. Juntos, tem então-se uma comunhão de espírito. Comunhão não é propriamente a ceia é comida, né? E comunhão é estar em acordo, em comum acordo. E desde que estamos em comum acordo, em permanecer com as Santas Escrituras, sem torcê-las nem para a esquerda nem para a direita, não avançarmos sem autorização, não ficarmos aquém, omissão, porque se pode errar por omissão e também pretensão avançar sem ser autorizado e na hora de avançar ficar parado. É a lei do sinal, né? Mas vamos prosseguir um pouquinho mais para encorajar-nos a nós mesmos. Encoraja quem fala, encoraja quem ouve. A Igreja, conforme estamos falando já da outra vez e vamos concluir agora mais um pouquinho, quando Paulo fala na carta aos Efésios, né? Graças a Deus por isto, que nós estamos unidos pela cruz de Cristo. E este amor de Deus demonstrado ali na cruz nos une. E Deus nos deu o mesmo Espírito, portanto temos a mesma fé, o mesmo amor, a mesma esperança. A Igreja que está na terra, ela é uma em Cristo. Então você olha e vê diferentes denominações, diferentes nomes, diferentes formas de crer. O que provocou isto é o homem, porque ao discordar da palavra, então ele cria para si mesmo um sistema e então se dividem em nomes diferentes. Então é fulana, e se nós formos enumerar quantas existem, de templos, de tijolos, de uns mais simples, outros mais luxuosos, mas isso aí Deus não habita em templos feitos por mãos. A Igreja, ela é a morada de Deus. Então você é irrigada pela mesma irrigação que todos aqueles que fazem parte da Igreja de Jesus Cristo, que moram lá muitos mil quilômetros daqui
E mesmo aqui no Brasil, que é um país que tem extensões vastas, você participa através da fé. Então existem, você vê aí, pequenas cidades, mesmo do mesmo sistema, várias cidades, várias igrejas do mesmo sistema. Tudo bem, isso aí não é a igreja. Isso aí é templos feitos de tijolos, é uma casa. Mas esse sistema denominacional que existe, no que faz o mal, o erro, não é justamente porque tem um nome. Isso existe para que haja uma obrigação cumprida para com a lei em relação às coisas que a igreja faz. Que muitas das vezes não é nem obrigação da igreja, do Estado, mas se ela faz caridade, tudo bem, não é que esteja errada. Mas, meus irmãos, ela não é 2 nem 3, a igreja é uma só. A igreja é santa porque é consagrada a Deus, como é cada cristão individualmente. Perceberam? A igreja é santa porque ela é consagrada a Deus, como é cada corpo, cada membro desta igreja. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então a igreja ela é edificada neste fundamento. E fora deste fundamento, podem existir muitos que se dizem Igreja de Jesus. Ela é universal, isso quer dizer católica, não um sistema católico papal, mas é porque a palavra católico quer dizer universal. Então, às vezes você encontra aí igreja com nome universal, igreja católica. Isso não se refere propriamente ao Espírito Santo que une todos os membros da Igreja de Cristo numa só fé, num só coração, num só amor. Porque universal ou católica quer dizer existir no mundo inteiro. Então ela também é apostólica, porque ela está fundada no ensino apostólico, conforme lemos. Agorinha, vocês ouviram, nós lemos, ela está firmada neste princípio cristão fundamentada. A igreja do Senhor é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então ela é edificada em Cristo, ela vive em Cristo, ela vive por Cristo e ela vive com Cristo, através da presença gloriosa do Espírito Santo. O Espírito Santo não é um outro Deus. O Espírito Santo, quando Jesus disse que enviaria, ele disse: eu estou convosco, mas naquele dia estarei em vós. Então é Deus em nós, fazendo de você, meu irmão, minha irmã, a morada de Deus. Olha, isto é algo que deve levar-nos a termos uma responsabilidade a respeito do que somos. Então, se você se declara parte da igreja morada de Deus, se une a uma prostituta, vai entrar no adultério, na prostituição, na mentira, no roubo, você, com as suas palavras, está se autocondenando, porque você estará trazendo o escândalo. E Jesus disse: é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem vêm os escândalos. Se você proclama ser parte da igreja de Cristo, você tem que saber
o que esta igreja de Cristo faz na terra. Jesus disse: vós sois o sal da terra. Agora, quando o sal se torna insípido, para que mais que ele serve a não ser pisado pelos homens? Então você vê isto. Tem um sistema religioso no mundo, da qual nós fizemos parte por muitos anos, muitas décadas. Quer dizer, há um espírito de prostituição, de adultério em quase todos os pastores ali, e a igreja vive desta condição porque os pastores se acham superiores a todos e eles podem fazer o que quiserem, porque tomam exemplos bíblicos ali de Davi, tomam exemplos bíblicos ali de outras pessoas e se acham a arca que ninguém pode tocar e se acham que são superiores, que ninguém mais pode falar nada com eles, a ponto de pecarem e mancharem o evangelho e também se dizem noiva. Falar não é difícil, difícil é ser. Então, veja bem, a igreja, ela é consagrada a Deus. Cada membro desta igreja é consagrado a Deus individualmente. Às vezes se obedece às normas da igreja, mas não obedecem às Escrituras. Quer dizer, então, o cabeça destas pessoas não é Cristo, é o sistema. E o sistema religioso ali, que cresceu, tornou-se poderoso, então você tem que obedecer àquele sistema e não à Bíblia. A Bíblia fica em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Mas a igreja tem este poste, o absoluto é a Bíblia. Se não é aonde você está, você não é parte desta igreja. Então você tem que fazer distinção. Não é porque diz que ela é a noiva que é. Talvez está com a paranoia, né? Está com um desvio mental e se achando que é uma coisa quando de repente não é. Isso acontece demais, né? As pessoas criam coisas na mente e dizem que todo mundo está perdido e só eles sobem no arrebatamento, um arrebatamento secreto. Esse arrebatamento secreto também é um tema para a gente falar. O arrebatamento é visível. Então cria-se doutrinas para enganar, engabelar as pessoas. Nós conhecemos aquilo que é o nosso dever. Nós sabemos que Deus tem uma igreja na terra. E esta igreja, ela é alimentada pela palavra. Ela é alimentada através do Espírito Santo. Agora, Deus conhece todos aqueles que são seus. E aqueles que são seus se apartem da iniquidade. Porque eu não sei, você não sabe, mas Deus sabe todas as coisas. Então nós estamos em perfeita comunhão, porque nós estamos vivendo de acordo com as Escrituras. Então você, minha irmã, em todos longe daqui, seja lá no norte, no nordeste, no sul, no sudoeste, sudeste, no centro-oeste, e aí sucessivamente, mas você crê conforme as Escrituras. Você procura viver uma vida conforme as Escrituras.
Você vai encontrar muitas pessoas se dizendo cristãs, mas nem sabem o que é o novo nascimento, nem sabem o que é o Espírito Santo, como Paulo encontrou ali, aqueles irmãos lá de Éfeso. Recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? Nós nem sabemos que exista o Espírito Santo, nem sabemos que existe tal coisa. Estão vendo? Mas Deus sabe como levar a sua palavra ao seu coração. Os meios têm chegado e Deus tem levantado pessoas, homens, para ficarem com a palavra, para permanecerem com o que está escrito. Então, Cristo não tem duas igrejas. Cristo tem uma igreja. A igreja de Jesus Cristo. Isto é algo maravilhoso. É tremendo isso. Então, não tenho a igreja gentia e a igreja judia. Existe um só corpo. Veja aqui concluindo. Efésios capítulo 2. Você pode ver isso aí. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um só corpo. Que Deus te abençoe, membro do corpo de Cristo. Em nome de Jesus Cristo, fique firme na sua fé, confiando nesta Bíblia gloriosa. Ela nos prepara para estarmos presentemente com Ele. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe. Amém.